A passagem de hoje é 2 Samuel 18, versículos 19 a 33. Vamos ler juntos. Então disse Ahimaás, filho de Zadoque: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás: correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava assentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e, andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, amém. Vamos compartilhar a palavra com o título: uma vitória dolorosa. Se por acaso soubéssemos quanto tempo nos foi dado, o que aconteceria? Seja o tempo da vida inteira, seja apenas uma etapa da vida, se soubéssemos que o tempo que nos resta é mais ou menos este, isso seria uma coisa boa? Ou seria uma coisa ruim? Quando eu estudava fora, indo e voltando da escola, muitas vezes pensei: quantas vezes ainda terei de ir e voltar por este caminho até poder estar na Coreia, até poder voltar para a Coreia? Na verdade, para outras pessoas, aquele era um caminho que elas gostariam muito de percorrer. Era um caminho que muitos sonhavam em trilhar ao menos uma vez na vida, um lugar para onde vinham turistas do mundo inteiro. Mas eu caminhava por aquele lugar sem sentir nenhuma alegria. Eu só pensava: quando será que deixarei de andar por este caminho? Eu andava pensando se bastariam 500 idas e vindas, ou se teriam de ser 1000. Assim, se soubéssemos de antemão o prazo que nos foi determinado, que tipo de coisa aconteceria? Em relação a essa pergunta, um escritor japonês teve uma imaginação muito interessante, e ele expressou essa imaginação em um romance. O título desse romance é Restam 328 vezes em que poderei comer a comida caseira da minha mãe. O conteúdo do romance é assim: o protagonista, Kazuki, no dia de seu 10º aniversário, sentado diante da refeição de aniversário que sua mãe havia preparado, de repente viu uma frase aparecer diante de seus olhos: restam 3.647 vezes em que você poderá comer a comida caseira de sua mãe.
E aquele número diminuía 1 a 1, cada vez que ele comia a comida que sua mãe preparava. Certo dia, quando o número chegou a 1651, o protagonista fez uma conta na calculadora. Se eu continuar comendo comida de casa todos os dias, esse número chegará a 0 antes de eu me tornar adulto. Então, o que significa esse 0? Qual será a razão de eu não poder mais comer a comida de casa da minha mãe? E ele chegou a uma conclusão quase certa. Quando esse número chegar a 0, minha mãe morrerá. A partir do momento em que chegou a esse pensamento, o protagonista começou a evitar a comida da mãe. Ele jogava em outro lugar, às escondidas, a marmita que a mãe preparava para ele, e procurava não comer em casa, sempre que possível. Os pais, sem saberem disso, pensavam que talvez fosse apenas adolescência, mas, na verdade, Kazuki era uma criança que desejava comer a comida da mãe mais do que qualquer outra pessoa, e que também gostava muito dela. No entanto, ele tinha medo de que, se esse número diminuísse, se chegasse a 0, sua mãe morresse mais cedo. Tinha medo de que, se comesse muita comida de casa, sua mãe partisse ainda mais cedo. Então ele se segurava, suportava, e reduzia o número de vezes que comia a comida de casa. Depois, quando se tornou universitário, Kazuki entrou em uma universidade o mais longe possível de casa. Era para reduzir, de algum modo, o número de vezes que comeria a comida de casa. E todos os alimentos que sua mãe lhe enviava de sua terra natal, ele distribuía a outras pessoas ou descartava. Assim, por algum tempo, ele manteve o número em 328. Depois de algum tempo, o protagonista conseguiu um emprego. Certo dia, no trabalho, ele teve de fazer um exame médico obrigatório. E, como resultado desse exame, ouviu que estava com câncer. Junto com a opinião do médico de que, por ser jovem, a progressão parecia um pouco rápida, ele recebeu a notícia de que, no máximo, lhe restavam 3 meses. Só então Kazuki percebeu que aquele tempo limitado não era o tempo de sua mãe, mas o seu próprio tempo. Depois de ler esse romance, restam 328 vezes em que poderei comer a comida caseira da minha mãe. Eu fiquei pensando por bastante tempo. Se alguém soubesse quanto o seu tempo é limitado, seria feliz? Seria infeliz? Não consegui chegar a uma conclusão para essa pergunta. Às vezes eu pensava que seria bom saber. Mas, ao mesmo tempo, também sentia que talvez fosse melhor não saber. No entanto, uma coisa me pareceu boa. Se eu soubesse quanto tempo me foi dado, ao menos não gastaria esse tempo de qualquer jeito. Eu passaria a considerar esse tempo como algo muito precioso. No romance, o protagonista também, assim que entende o significado daquele número, liga para a mãe. E chorando diz assim: "Mãe, eu vou voltar para casa. Prepara alguma coisa para mim, qualquer coisa." A passagem de hoje também registra uma história assim. Talvez Davi sempre tivesse pensado assim: "Meu filho amado, se eu chamar, ele virá correndo a qualquer momento. A qualquer momento, poderemos nos sentar à mesma mesa, e eu poderei preparar uma refeição quente para ele." Mas o tempo não esperou por Davi desse modo. Quando seu filho Absalão se vingou brutalmente de seu irmão Amnon, Davi talvez ainda tenha pensado: com o passar do tempo, quando as feridas se acalmarem um pouco, voltaremos a nos sentar à mesma mesa como antes e comeremos juntos, em paz. Talvez Davi tenha pensado assim, mas foi tarde demais, e chegou rápido demais. Por ter demorado demais para transmitir o seu coração, o tempo em que já não era mais possível transmitir esse coração chegou depressa demais. O coração do pai, que ainda amava o filho, não foi comunicado de modo algum àquele filho ferido. Então, o filho passou a alimentar, antes, ódio contra o pai, e esse ódio acabou se transformando em rebelião. Agora, entre esse filho e esse pai, restavam apenas 2 escolhas. Ou o rei, o pai, morreria pelas mãos do filho, ou o filho morreria pelas mãos do rei, o pai. Entre essas 2 escolhas extremas,
pai e filho, tinham de escolher uma. Como teria sido bom se houvesse um caminho pelo qual Davi pudesse vencer a guerra e também salvar o filho. Davi ainda estava procurando um modo de salvar seu filho Absalão, dando esta ordem ao seu exército: por amor de mim, tratai brandamente o jovem Absalão. Mas, provavelmente, desde o momento em que a rebelião começou, o próprio Davi sabia muito bem que essa possibilidade não existia. A razão era justamente que Davi era rei. E seu filho cobiçava o lugar dele, o lugar do rei. Um caminho em que se vence a guerra e também se salva o filho. Um caminho em que se mantém o trono e também se poupa o rebelde. Na verdade, neste mundo, tal caminho não existe. No fim, Davi venceu a guerra, mas seu filho morreu nessa guerra. Por isso, a vitória de Davi foi uma vitória que não podia alegrá-lo. Foi uma vitória dolorosa. É por isso que, na passagem de hoje, 2 mensageiros relatam as notícias da guerra. A razão de haver 2 mensageiros é que havia 2 notícias a transmitir. O primeiro mensageiro, Ahimaás, correu depressa e trouxe a notícia da vitória na guerra. Mas ele não conseguiu transmitir a notícia sobre o filho Absalão. Somente depois que o segundo mensageiro, o Cuxita, chegou, a triste notícia sobre o filho foi transmitida a Davi. Assim, a vitória de Davi foi uma vitória dolorosa. Ele preservou o lugar de rei, mas perdeu o filho. E o que é ainda mais triste é o fato de que a oportunidade de restaurar outra vez o relacionamento com o filho desapareceu completamente. Agora, de modo definitivo, ela se foi. Em outras palavras, desapareceu a oportunidade de preparar para o filho uma refeição quente e comê-la com ele. Por isso, no fim da passagem de hoje, Davi chora em alta voz. Vamos ler juntos o versículo 33. Vamos ler juntos. Então, o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, amém. Antes disso, Davi já havia experimentado a perda de filhos algumas vezes, pelo menos 2 vezes. Como meditamos no domingo de 2 semanas atrás, Deus levou o filho que ele tivera com a mulher de Urias. Naquela ocasião, Davi agiu de modo muito estranho. Enquanto aquele filho estava doente, Davi chorou. Ele jejuou e se agarrou a Deus em oração. Mas o resultado não mudou. Assim que Davi ouviu a notícia de que a criança havia morrido, mudou sua atitude em 180 graus. Assim que ouviu que o filho havia morrido, lavou-se, trocou de roupa e comeu. Isso significa que, enquanto podia fazer algo, ele fez tudo o que podia. E, quando já não podia fazer nada, ele se voltou e deixou aquilo para trás de modo limpo. Ao ver esse comportamento, lembrei-me da palavra remorso. A razão pela qual Davi pôde não ficar preso ao remorso foi que, quando podia fazer algo, ele fez o melhor que podia. Mas agora ele não pode fazer isso. Davi está com remorso. E está com um remorso enorme. Porque quando podia fazer algo, ele não o fez como deveria. Algum dia meu relacionamento com meu filho será restaurado. Talvez Davi tenha vivido esperando isso. Mas ele não se levantou de modo ativo para restaurar esse relacionamento. Trazer de volta a Jerusalém o filho que matou o irmão e fugiu para uma terra distante, e depois encarar novamente o rosto desse filho, exigiu bastante tempo. Mas, nesse meio tempo, durante esse tempo de hesitação e demora, o coração do filho já havia se torcido por completo, a ponto de a rebelião se alojar em seu coração. Davi não conseguiu se voltar de modo limpo, como fizera quando perdeu outro filho antes. Ele carregava o sentimento de que, enquanto o filho estava vivo, enquanto ainda havia algo que podia ser feito para restaurar o relacionamento, ele nada fez. Claramente, a oportunidade de reconciliação, a oportunidade de restaurar outra vez a relação com o filho, não era inexistente.
Se ele tivesse dedicado um pouco mais de atenção, certamente poderia ter se aproximado. Mas Davi não dedicou esse coração. Ele simplesmente deixou a situação envelhecer. Ele simplesmente a abandonou. Ele talvez quisesse dizer: eu fiz tudo o que podia. Mas, diferente de antes, de modo algum podia dizer isso. Davi, preso a um remorso insensato. O Davi da passagem de hoje também é apenas um ser humano que não consegue escapar de sua fraqueza. Por causa desse arrependimento, Davi está chorando em alta voz. Ele chora dizendo: quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Ele claramente venceu a guerra. Retomou o lugar de rei que havia perdido por um tempo. Mas o coração de Davi ainda não está feliz. A tristeza de ter perdido o filho fez até a vitória na guerra se tornar algo sem sentido, algo vazio. Nós somos muito familiarizados com esse tipo de arrependimento. Enquanto há oportunidade, adiamos para depois. E no fim, perdemos essa oportunidade e ficamos com um remorso tolo. Essa é a nossa vida. Isso acontece em relação aos pais. Acontece também em relação aos filhos. E, acima de tudo, acontece ainda mais em relação ao marido ou à esposa. Pensamos que, por estarem sempre perto, sempre haverá oportunidade. Mas, se não fizermos hoje, como Davi, talvez não haja outra oportunidade. Não deixem para depois. Considerem que só hoje é possível. E eu os abençoo em nome do Senhor, para que hoje mesmo decidam em seu coração e pratiquem. Como o protagonista daquele romance, nós não sabemos quantas vezes ainda poderemos comer a comida caseira de nossa mãe. Não sabemos quantas vezes ainda poderemos comer em casa com nossos filhos. Por isso, simplesmente hoje, simplesmente agora, façamos o melhor com a refeição que comemos em casa. Hoje, quando há oportunidade, alimentemos. Hoje, quando é possível, comamos juntos. Não sejamos presunçosos, pensando: haverá outra oportunidade. Pensemos: talvez não haja outra oportunidade. E eu os abençoo em nome do Senhor, para que se apeguem com todo o coração à oportunidade chamada hoje, que Deus lhes deu, e vivam desfrutando dessa oportunidade. Amados irmãos, na passagem de hoje está registrada a história de uma vitória dolorosa. Essa história paradoxal. Na verdade, muitas vezes a nossa vida também fica presa dentro desse tipo de dilema. A nós que estamos presos nesse dilema, Deus transmite hoje, dentro desta passagem, uma palavra especial, uma palavra extraordinária. Essa palavra é o Evangelho. Vamos ler juntos o versículo 27 da passagem de hoje. Vamos ler juntos. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então, disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Amém. Irmãos, o que está contido nessa palavra é o Evangelho. E não apenas isso. Aqui está o Evangelho em sua forma verdadeiramente original. A notícia do nascimento do filho do rei. A notícia da vitória na guerra. Originalmente a palavra Evangelho era usada em situações assim. Davi chamou a notícia trazida por um homem bom de boa notícia. Em grego, seria euangelia agate. É um pouco diferente na grafia da palavra euangelion, usada no Novo Testamento, mas tem a mesma raiz. Significa boa notícia. No entanto, mesmo tendo chegado uma boa notícia, uma notícia de vitória, Davi não pôde se alegrar. Pelo contrário, ele não pôde deixar de se entristecer. Davi não teve como agir de outro modo. Por que ele não pôde deixar de se entristecer em meio a uma boa notícia? Porque aquela notícia era apenas uma notícia trazida por pessoas. Embora tivesse havido vitória, ele não podia se alegrar de modo algum. Mesmo no momento de uma grande conquista, ele acabava experimentando ansiedade. As notícias que as pessoas trazem são sempre coisas incompletas assim. E também, coisas que deixam o coração insatisfeito. Mas há uma boa notícia completamente diferente dessa. É a boa notícia que nosso Senhor iniciou.
é a boa notícia que nosso Senhor nos trouxe. A boa notícia que nosso Senhor nos transmitiu é justamente o Evangelho. O Evangelho é a verdadeira alegria. E é uma notícia com a qual todos podem se alegrar. É uma notícia com a qual Davi também pode se alegrar, e Absalão também pode se alegrar. A notícia de que se pode vencer a guerra e ainda assim se alegrar, e de que o filho não precisa morrer, é o Evangelho. O ser humano não pode fazer isso, mas o nosso Deus pode. O Evangelho é isso. Se Davi tivesse vivido sempre esperando a boa notícia de Deus, e se sempre que tivesse oportunidade, tivesse transmitido essa notícia, esse Evangelho, ao seu filho, talvez a vida de Davi e Absalão tivesse se tornado uma vida completamente diferente. A razão pela qual a vida de Davi se tornou uma vida em que ele não podia deixar de chorar mesmo depois de vencer, e a razão pela qual a nossa vida se torna uma vida em que não conseguimos sentir satisfação mesmo depois de conquistar algo, é que todos nós estamos dando ouvidos a falsas boas notícias. Se Absalão tivesse aprendido o Evangelho antes de aprender a vingança, se Davi tivesse ensinado o Evangelho do Senhor antes de ensinar guerra e competição, talvez essa tragédia pudesse ter sido evitada. Amados irmãos, quando compartilhamos uma refeição quente com aqueles que amamos e recebemos essa oportunidade, há algo que precisamos, sem falta, fazer. É transmitir o Evangelho do Senhor, a boa notícia do Senhor. Se o pai Davi tivesse permanecido no Evangelho, e se o filho Absalão tivesse caminhado sempre em direção a esse Evangelho, então eles teriam se tornado pai e filho que vencem até a guerra e desfrutam juntos da alegria da vitória. Vivamos esperando não as notícias transmitidas por pessoas, mas a boa notícia que nosso Senhor nos transmitiu. E vivamos transmitindo aos nossos filhos, à nossa família e aos nossos amados a boa notícia que nosso Senhor nos deu, para que não fiquemos mais tristes, mesmo quando vencemos. Para que não nos tornemos vazios mesmo quando alcançamos algo. Para que agora vivamos uma vida em que a alegria seja verdadeira alegria. Eu os abençoo em nome do Senhor. Para que todos vocês, santos de Deus, vivam desfrutando plenamente essa alegria dentro do Evangelho que o Senhor nos transmitiu. Pensando na palavra que recebemos, vamos louvar juntos. Quero ser motivo de alegria para o Senhor. Quero ser motivo de alegria para o Senhor. Renova o meu coração. Faz-me ser um odre novo. Faz brilhar em mim a luz do Senhor. Uma só coisa eu desejo: ser motivo de alegria para o Senhor. Uma só coisa eu desejo: ser motivo de alegria para o Senhor. Uma só coisa eu desejo: ser motivo de alegria para o Senhor. Uma só coisa eu desejo: ser motivo de alegria para o Senhor. Vamos orar juntos. Que tipo de notícia estamos esperando? Será que estamos colocando o coração apenas nas notícias alegres que as pessoas transmitem? Vamos concentrar nosso coração na notícia de alegria que nosso Senhor nos deu, nesse Evangelho. Que vocês se tornem santos que recebem a oportunidade de compartilhar uma refeição quente com as pessoas amadas, e nessa oportunidade, conseguem transmitir o Evangelho. E quanto aos familiares que ainda não creem, que recebam o Evangelho do Senhor, e que toda a família se torne uma dentro do Evangelho. Neste momento vamos seguir em oração juntos. Deus de amor, nós te agradecemos. Às vezes, como Davi, vivemos sempre perdendo oportunidades. Por isso, mesmo quando alcançamos algo, ficamos amargos e vazios. Olhamos para a nossa vida e perguntamos se isso não acontece porque aquilo que sempre esperamos são as notícias transmitidas por pessoas. Esse tipo de boa notícia. Que o foco da nossa vida seja ajustado não às notícias que as pessoas transmitem, mas à boa notícia que nosso Senhor nos transmitiu. Ao Evangelho. Abre para nós oportunidades de transmitir amor caloroso às pessoas que amamos. Faz de todos nós santos que transmitem somente o Evangelho do Senhor, que salva pessoas. Somente o Evangelho do Senhor, que dá verdadeiro sentido à vida. Ainda há pessoas que sofrem por causa de familiares que ainda não creem.
permite que eles recebam logo Jesus Cristo e vivam desfrutando da bênção de toda a família se tornar uma dentro do Evangelho do Senhor. Nós te agradecemos. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.